Especialistas alertam sobre os riscos da automedicação. Vamos conhecer a rotina dos transexuais e como eles lidam com o preconceito. Projetos de dança têm transformado a vida de crianças e adolescentes. Vamos conhecer o trabalho de artistas de rua que atuam nos semáforos de Ribeirão Preto. Terceira idade está cada vez mais ativa, praticando exercícios e frequentando a sala de aula. E no Mandando Ver de hoje, vamos viajar pelo tempo e pelo espaço. Começa agora o Lente Aberta. Levantamento do Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para Farmacêuticos revelou um dado alarmante. Quase 80% da população brasileira se automedica. A automedicação ocorre em sua maioria através de indicação de amigos e familiares e pode trazer perigos para a saúde. Quem nunca foi à farmácia comprar um remédio para aliviar algum desconforto ou qualquer dor rotineira? Pois é, essa prática de se automedicar é muito comum entre os brasileiros. Essa professora aposentada conta que se automedica há muito tempo e que não tem medo dos riscos que isso pode causar à saúde. Eu tive um problema, fui até o médico uma vez e melhorei. Passado um tempo depois, se retorna ou o problema volta, aí eu não vou mais ao médico. Aí eu me automedico. Se eu tomei uma vez, deu certo, eu acho assim, se o problema voltou é porque realmente não sarou de tudo, né? Então eu volto a tomar. Analgésico, anti-inflamatório, antibióticos. Cristina tem um estoque de medicamentos em casa. O fato de gostar muito de ler bulas de remédios faz com que ela, além de se automedicar, também indique para as amigas. Eu trabalhava na escola, as meninas ainda brincavam, né? Falava assim, Cristina, eu tô com uma dor assim, assim, assado, o que eu faço? Aí elas ainda brincavam, falavam que eu só não tinha um receituário. E sempre acertava. Além de me automedicar, ainda dava medicamento para as amigas. Assim como Cristina, esta jornalista também faz uso de medicamentos. Há alguns anos, ela toma regularmente e por conta própria analgésicos e antialérgicos. Olha, eu tomo medicamentos indicados e não indicados, né? Analgésico, assim, geralmente eu tomo por conta mesmo. Eu costumo tomar antialérgico, né, para rinite, porque eu tenho muita rinite. Tomo muito analgésico para enxaqueca e às vezes algum remédio para azia, assim, mas esse mais leve. Mércia já foi parar no hospital por causa da automedicação. Ela faz parte da estatística divulgada em 2015 pelo Ministério da Saúde, que registrou quase 60 mil internações por intoxicação medicamentosa nos últimos 5 anos. Mas mesmo assim, a jornalista continua tomando remédios por conta própria. Eu tive uma crise muito forte de dor de cabeça no fim de semana. Eu cheguei a ir para o hospital, né, para o pronto atendimento, eles me aplicaram analgésico na veia, eu voltei para casa, mas não passou. Aí eu tomei um remédio por conta e tive uma reação. Eu tive que ir para o hospital, fiquei 3 dias internada, fazendo desintoxicação, tomando soro, com dor de cabeça, a dor não tinha passado, e até eliminar todo esse medicamento no organismo. Pesquisa realizada em maio de 2014 pelo Instituto Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação para Farmacêuticos revelou um dado alarmante. Cerca de 76% da população brasileira faz uso de medicamentos a partir da indicação de vizinhos, amigos, colegas e familiares. O estudo foi realizado em 12 capitais brasileiras. Os índices mais elevados de pessoas que consomem medicamentos com indicação de familiares e amigos estão em Salvador e Recife, com 96%, Manaus, com 92%, Rio de Janeiro, com 91%, Brasília e São Paulo, com 83%, e Belém, com 78%. Dentre as capitais com os menores índices estão Belo Horizonte, com 35%, Porto Alegre, 49%, Fortaleza, 53%, Goiânia, com 65% e Curitiba, com 66%. Segundo essa farmacêutica, a prática da automedicação é muito perigosa à saúde. Ela afirma que é importante que a população se conscientize das consequências deste hábito. São diferentes riscos e os riscos estão envolvidos com o tipo de medicamento utilizado na automedicação,
com a patologia, com a doença propriamente dita. Então, não dá para a gente dizer quais são os riscos, mas assim, o que dá para a gente dizer é que os riscos existem, são elevados, os riscos da automedicação, e essa é uma prática que deve ser cada vez mais coibida. Marise apresenta alguns pontos de vista que podem justificar o aumento da automedicação. A população tem tido acesso à informação, não necessariamente ao conhecimento, e tem entendido que ela já tem alguma capacidade de se automedicar. O outro fator que também nós temos que listar é que o Serviço Público de Saúde no nosso país, ele está bastante sobrecarregado. Se o indivíduo ele está adoentado, ele está com algum sintoma e ele se vê privado do acesso, não é? Ele acaba por medicar. E aí fica mais fácil, inclusive, cair naquela situação de orientações dos vizinhos, eu já tomei, de outras pessoas, de leigos, e acaba sendo forçado a isso. Nos últimos 5 anos, o Brasil registrou quase 60 mil internações por intoxicação medicamentosa, segundo dados do Ministério da Saúde. Somente no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, são 600 casos ao mês. Apesar dessa frequência, a população demonstra não estar atenta aos riscos da automedicação, que em muitos casos leva o paciente à morte. Considerado uma doença para os mais conservadores, o transexualismo se tornou um tabu para a maioria da população. E por falta de informação, são recorrentes os casos de discriminação. Por isso mesmo, uma lei estadual de 2001 prevê a punição a qualquer ato de preconceito de gênero. O transexual é um indivíduo que possui uma identidade de gênero oposta ao seu nascimento. No caso de Kemily, fazer com que a sociedade a aceite ainda é um desafio. Mas é nos braços da família que ela encontra refúgio. De princípio não, eles não aceitaram muito, mas com o tempo a gente foi a convivência, o carinho, a educação, eu mostrei meu espaço, meu respeito para eles, e hoje a gente vive muito bem, tanto que eu moro com eles. O nome social foi apenas uma das conquistas de Kemily, que agora enfrenta outros desafios, o preconceito e a discriminação. Sou cabeleireira, mas antes de ser cabeleireira eu quis trabalhar numa loja, e a hora que eles viram a identidade, eles falaram, depois a gente te liga. E eu vi que eles contrataram outras pessoas, como eu posso dizer, gays, e não quiseram me contratar por ser uma transexual. Com o objetivo de quebrar tabus e criar um elo na vida das transexuais, a ONG As Gatas, criada há quase 5 anos na Zona Norte de Ribeirão, apoia o grupo LGBT. A ONG nasceu pela necessidade de que as travestis e as transexuais do município de Ribeirão e do polo regional, porque a gente atende todo o polo, de não estarmos contemplada nas poucas ONGs LGBT que existiam. E aí a gente juntou um grupo de 15 meninas, travestis e transexuais, e decidimos criar a ONG As Gatas. Ágata é transexual e luta constantemente contra o preconceito. Na ONG, há apoio psicológico aos transexuais. Hoje nós temos um trabalho direcionado mais na área da saúde, porque a gente sabe que, de acordo com o Ministério da Saúde, que elas têm 30% a chance a mais de contrair uma DST por conta da vivência que elas, infelizmente, são submetidas nos dias de hoje. Atualmente, a ONG possui 142 pessoas associadas em Ribeirão Preto. Além de encaminhamento médico, o grupo também oferece suporte jurídico, muito procurado pelas trans. Ter uma casa, que a gente pudesse acolher meninas travestis e transexuais que são expulsas de casa, ou mesmo moradoras de rua, e que elas tenham uma dignidade de ser quem elas são e viver. Em 2001, isso há quase 14 anos, uma lei estadual foi criada com o objetivo de punir a homofobia. A lei prevê a punição de qualquer ato de discriminação sexual, mas por ser pouco conhecida, é aplicada com pouco rigor. Segundo esse jurista, a lei estadual de 2001 pune com multas qualquer tipo de manifestação discriminatória. Uma pessoa que se sente discriminada, ela tem que fazer uma denúncia à Secretaria da Justiça e aí inicia esse processo administrativo para punir. Essa denúncia, se possível, identificar quem é o agressor, para que se instaure o processo contra ele. No próximo bloco, vamos falar sobre ações e projetos que têm ajudado muitas pessoas. E vamos conhecer também o trabalho dos artistas de rua de Ribeirão Preto. A gente volta daqui a pouco.
Centro Cultural Palace oferece oficinas de dança que têm beneficiado e transformado a vida de muitas pessoas. E esses projetos de dança também abrem espaço para pessoas com deficiência. A dança tem o poder de transformar as pessoas, sejam elas ricas, pobres, novas, velhas ou com alguma deficiência física. Foi pensando assim que Alexandre, há 3 anos, deu vida ao projeto Dança Inclusão em Ribeirão Preto. A dança, eu falo que é um dos aspectos mais interessantes e importantes que tem, porque ela trabalha todos os aspectos do ser humano, o cognitivo, o afetivo, o físico, social e cultural. Então, você pegando essa ideia, né, de trabalhar todos esses aspectos, a dança dentro da parte cognitiva é o trabalho da lateralidade, a noção espacial, né, o raciocínio, o afetivo, aquela emoção, aquele sentimento quando eles estão dançando ou ouvindo uma música, que uma música já é um trabalho terapêutico, né? A parte do social, que através das danças também a gente acaba se interagindo, se socializando. Eles começam a se relacionar com outras salas, mas também com outras pessoas. Até os familiares também participam aqui desse processo com a gente, né? E o cultural, que através dessa atividade eles acabam conhecendo a parte da dança, né? E a dança faz parte da arte, né? Da cultura, né? E o físico, que aí você vai, que estimula toda a parte do corpo, o tronco, cabeça, né? Braços, pernas, né? A Companhia de Dança de Rua de Ribeirão Preto faz parte do projeto Dança Inclusão, que atende gratuitamente cerca de 300 pessoas, dentre elas crianças carentes e portadores de deficiência. As atividades são realizadas na APAI, ADVIRP e Instituto Anne Sullivan. Alexandre trabalha atendendo às necessidades de cada aluno. O papel do educador são os pilares da educação, que é da Unesco, né? Então é aprender a ser, a saber, a fazer, a conhecer. Então, se você pegar isso, você só vai atender a necessidade do seu educando. Então, você não precisa adaptar. Você vê se ele tem a deficiência física, por exemplo, pernas, então vamos trabalhar com o tronco, vamos trabalhar com os braços e assim por diante. Daniele é fisioterapeuta e desenvolve o trabalho em parceria com Alexandre. Para ela, esse projeto em conjunto traz melhor resultado. É um trabalho em conjunto, né? O professor desempenha a função dele, que é de coreógrafo, né? E eu, através do olhar dinâmico, de todas as funções muscular, o movimento que eles podem fazer, até quanto pode ser realizado esse movimento. Aqui no Centro Cultural Palace existem outros projetos de inclusão. A dança é um deles e com um preço acessível. A dança é um instrumento, né, de inclusão, de formação, então ajuda muito. Essas crianças com um preço baixo, né, que a gente cobra aqui, eles têm a oportunidade de fazer aulas de balé, dança cigana, dança do ventre, são várias, hip hop, dança urbana, que eles não conseguiriam fazer isso numa escola devido ao valor da mensalidade ser mais alto. Para essa professora de balé, que trabalha com crianças, começar cedo a dança estimula o desenvolvimento das habilidades motoras. A dança para a criança é bem mais lúdica, então a criança, ao mesmo tempo que ela reproduz essa dança, ela se diverte. Agora, a dança tem infinitos benefícios, né? Ritmo, musicalidade, lateralidade, desenvolvimento motor, coordenação, são vários. O projeto Contadores de Histórias de Ribeirão Preto, que oferece atendimento individual para todas as crianças e adolescentes internados, completou 10 anos em 2015. E para quem tiver interesse em ser voluntário, o curso tem duração de 4 meses. E os encontros para palestras acontecem de 15 em 15 dias. Para mais informações, acesse o site que aparece no vídeo. Você já parou para pensar na história de vida das pessoas que nós encontramos nos semáforos fazendo malabarismo? Pois é, algumas delas largaram tudo para se tornarem artistas de rua. Muitos trocaram o sofrimento pela arte. No cruzamento dessas importantes avenidas em Ribeirão Preto, nós encontramos Leonce. Ele superou o abandono da família e há 12 anos se tornou um artista de rua. A minha mãe e meu pai, assim, antigamente não apoiavam, né? Tinha vergonha, não cumprimentava no semáforo, mas agora eles aceitaram que, tipo assim, viram que eu faço isso com o coração. O artista, que mora na zona norte da cidade, vai para os semáforos todos os dias de ônibus e parte do trajeto faz a pé. Mas está enganado quem pensa que isso desanima Leonce. Ele encontrou no filho motivos para fazer as pessoas sorrirem. Tenho muito orgulho, meu filho gosta do meu trabalho
Tipo assim, eu peço pra ele, não sejam igual eu, tu estuda. Porque eu não estudei, filho, mas eu tenho uma garra que, tipo assim, eu tenho um talento que Deus me deu para agradar essa multidão dessa população. Além de usar o tradicional malabares, o artista também usa o fogo. Eu comecei com 3 pauzinhos, do mesmo tamanho, com filme de PVC. Mas escorregava, fazia assim, flop! O povo, você nunca vai conseguir fazer isso. A origem da arte de rua vem dos tempos gregos. Eram cantores que discursavam em versos e músicas. Hoje em dia, nós encontramos várias manifestações culturais nas artes de rua. É o caso dos malabaristas que fazem a arte nos semáforos. Thaís e Tatiane são gêmeas. Além da aparência, as irmãs desistiram das profissões de fisioterapia e educação física para viverem da arte. Precisei somar o que eu queria para minha vida. Se era uma profissão que me mantinha acomodada na sociedade e dentro dos padrões, mas que eu não estava feliz, ou se eu queria mesmo era fazer uma coisa que eu tinha certeza que ia me fazer feliz e me levar para frente. Aí minha história cruza com a da minha irmã, né? Não fui eu que escolhi, foi o Malabares que me escolheu. Todos os dias, as irmãs que trocaram Monte Alto por Ribeirão Preto se preparam para a performance no semáforo. Eu sempre acordo, tomo um café com a minha irmã, a gente conversa, a gente tem ideias, a gente está o dia inteiro anotando o que a gente tem de ideias. A gente tem nosso coletivo, que a gente trabalha em prol do coletivo. A gente vai pro farol, a gente treina muito, a gente ensaia muito. Elas alegram o dia de quem está passando. Pedestres, motoristas e até essas crianças, que acabaram se divertindo com as artistas de rua. Criança no farol sempre marca, né? Eu acho que é isso que gratifica, né, a gente. A relação das pessoas com a arte é histórica. É um negócio legal para a gente pensar, né? O teatro começou na rua e depois foi para o teatro, ou começou dentro de um espaço arquitetônico chamado teatro e foi para a rua. Para Gilson, os artistas de rua ainda enfrentam dificuldades para se sustentarem. O artista não precisa muita coisa para viver. O artista precisa ganhar o seu sustento para criar seus filhos com dignidade, para ter uma vida digna, boa, confortável. O sonho desses artistas de rua é um só: ser reconhecido por aquilo que eles mais amam fazer. Eu gostaria muito, assim, que a arte de rua fosse mais reconhecida. Tem como sobreviver da arte aqui no país, com certeza. Eu queria uma oportunidade só para me apresentar, tentar mostrar para o mundo o meu trabalho. Depois do intervalo, nós vamos conhecer os idosos que estão nas salas de aula e praticando exercícios. Confira também a nossa dica de filme. Voltamos já. Em parceria com o SUS, alunos do curso de fisioterapia da Universidade de Ribeirão Preto dão atendimento domiciliar a pacientes acamados. O objetivo do programa é atender pacientes que não têm condições de arcar com um tratamento particular. Para mais informações, basta ligar no telefone que aparece no vídeo. Falando em saúde, agora vamos ver como anda a disposição da terceira idade em Ribeirão Preto. Pois é, a participação dos idosos no quadro populacional do Brasil está cada vez maior. E essa terceira idade decidiu trocar a velha cadeira de balanço por atividades físicas e as salas de aulas. 89 anos e muita disposição. Assim é Dona Maria da Glória, que há 12 anos decidiu deixar a preguiça de lado e praticar exercícios físicos. Eu me sinto mais disposta e assim com muita vontade de lutar e vencer. Não tenho preguiça e faço todas as atividades todos os dias. Para a senhora, a vitalidade está relacionada à idade? Sem dúvida, me ajudou muito na vitalidade, na vontade de ser feliz, mais feliz ainda. Laura coordena o grupo Renascer de Ribeirão Preto. Aqui, o objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas que chegam na terceira idade. Entre encontros e atividades físicas, eles já se consideram uma família. Envelhecer é solitário, acaba ficando sem ter o que fazer, parece uma sensação de inutilidade. Então, primeiro de tudo é mental. Eu voltar para mim mesmo e descobrir que eu posso, eu devo e eu vou fazer. Depois é físico. Os exercícios físicos, eles são interessantes. A partir do momento que eu começo a fazer, eu tenho uma sensação de bem-estar.
E isso faz com que eu retorne, que eu volte no outro dia para a execução desses exercícios. Olha, eu sempre fui feliz, mas participando desse grupo, mais feliz ainda eu fiquei. De acordo com uma pesquisa divulgada em 2014 pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pessoas com 60 anos ou mais terão maior representatividade no Brasil em 2030. O estudo ainda prevê que em 2055 essa população será ainda maior, ultrapassando o número de crianças e jovens com até 29 anos. O idoso de hoje tem uma longevidade maior, né? Hoje a gente pode oferecer com a medicina tratamento de doenças crônicas, né? Prevenção de doenças que acometem o idoso. Com isso, a gente aumentou a sobrevida desses idosos. Cansado da vida de aposentado, Romildo, aos 67 anos, decidiu voltar para a sala de aula. Hoje, ele ocupa o tempo com estudos do curso de Direito. Você se sente mais, vamos dizer assim, mais importante, vamos dizer. Você tem uma responsabilidade que você assume. Você cria essa responsabilidade, na verdade. Porque, vamos dizer assim, que eu não tinha, né? Mas eu mesmo criei essa responsabilidade e eu toco em frente. Eu vou como se eu estivesse objetivando passar num concurso público, como qualquer um outro. Eu estou levando a sério e me empenhando ao máximo. O idoso, ele ter amigos, né? Frequentar, ter uma vida social ativa, frequentar a sua igreja, o seu culto religioso, estímulo cognitivo, então leitura, acompanhar o que está acontecendo no mundo em relação a notícias, né? Palavra cruzada, livros, isso é muito importante. Então, não é porque está idoso que não aprende mais. Romildo agora só pensa em uma coisa, em se formar e seguir a carreira como advogado. Melhora o astral, você se sente importante, você se sente fazendo parte ainda da sociedade. Um grupo de astronautas recebe a missão de verificar planetas para receberem a população mundial, possibilitando a continuação da espécie humana. Confira a nossa dica de filme no quadro Mandando Ver com Larissa Casterghini e Sara Almeida. A dica do Mandando Ver de hoje é o longa Interestelar, ganhador do Oscar de Melhores Efeitos Visuais em 2015. O longa, do diretor Christopher Nolan, conta a história da civilização humana em um futuro desconhecido. Cooper, interpretado por Matthew McConaughey, é um ex-piloto da NASA e vive com a família numa fazenda. A filha, de 10 anos, acredita que um fantasma assombra seu quarto. Mas pai e filha descobrem que a assombração, na verdade, é uma inteligência desconhecida que manda sinais binários de uma instalação secreta da NASA. Come on. You're a well-educated man, Coop, and a trained pilot. And an engineer. Okay, well, right now, we don't need more engineers. We didn't run out of television screens and planes. We ran out of food. The world needs farmers. Good farmers, like you. Em visita a essa instalação secreta, Cooper é recrutado pelo professor Brent para pilotar em uma missão que explora possíveis planetas habitáveis em uma outra galáxia. Cooper aceita e deixa para trás a família. A filha fica desolada com a partida do pai. To save the world, we're meant to leave it. Rangers, the last components of our one versatile ship in orbit. The Endurance, our final expedition. You sent people out there looking for a new home? The Lazarus missions. A tripulação da nave e os robôs TARS e Casey seguem então para a missão em direção aos planetas que já foram explorados por outros astronautas, mas que não voltaram para casa. O problema é que em cada planeta explorado, as horas correm de maneira diferente do tempo na Terra. The planet is much closer to Gargantua than we thought. Gargantua. It's what we're calling them, the black hole. Miller's and Dr. Mann's planets both orbit it. And Miller's is on the horizon? Oh, it's a basketball around a hoop. Landing there takes us dangerously close, and a black hole that big has a huge gravitational pull. O suspense do filme acontece quando a nave fica quase sem combustível e Cooper se joga no buraco negro no espaço. You gotta leave something behind.
You told me we had enough resources for both of us. We agreed, Amelia. 90%. É um filme de tirar o fôlego, não é mesmo, Larissa? Nossa, muito! Então, essa foi a nossa dica do Mandando Ver de hoje. Não perca! Até a próxima! Tchau! Tchau! E o Lente Aberta fica por aqui. Até o próximo programa.